Sejam bem-vindos a mais um vídeo e espero que vocês estejam bem. E cá nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos e hoje vamos falar exatamente de índice de agrupamento ou dendrograma, conforme nós vimos no último conteúdo. Bom, indo direto ao assunto, eu tenho aqui o meu programa. Deixa eu reiniciar. Então nós pretendemos trabalhar um pouco com o Minitab no que concerne a agrupamentos e vamos ver um exemplo hipotético. Então eu tenho aqui, foram feitas amostragens nas matas de savana, no habitat de savana, na mata semi-fechada, pradaria, mata aberta e mata fechada. E nesses diferentes habitats, a intenção era exatamente fazer levantamento das espécies de pequenos mamíferos ou grandes mamíferos. Então, e foram encontrados esses animais, listados aqui em forma das espécies, e o seu número de indivíduos durante as diferentes técnicas que irão sendo feitas. Então a ideia aqui, pretendo saber agora se há aqui alguma similaridade entre essas espécies no que concerne exatamente ao número de indivíduos encontrados em cada habitat. Então eu preciso de agrupar aquelas espécies que têm uma característica mais ou menos similar em relação às outras. Para efeito, então, preciso de exatamente copiar e fazer exatamente o índice de agrupamento. Bom, ao chegar no Minitab, eu só preciso de copiar. Já está, já coloquei os meus dados. Então o que eu faço aqui? Eu vou até aqui, está multivariável, observação, e eu tenho aqui as variáveis. Então savana, mata semi-fechada, pradaria, mata aberta e mata fechada. Então eu seleciono. Depois venho aqui para link de método. Qual é o método que eu vou usar? Então tem vários métodos: média, controle completo, etc. Mas o método mais usado é este aqui, o ARTS. Depois deixo aqui a distância que eu preciso mensurar, é distância euclidiana. Depois vou padronizar as minhas variáveis. Depois de padronizar minhas variáveis, também preciso de mostrar o dendrograma. Depois vou aqui no Customize. Aqui eu preciso de escolher a distância, não similaridade. Feito isso, eu preciso só clicar OK. Bom, já me mostra aqui meu gráfico. E o que diz este gráfico? Deixa eu minimizar primeiro. Vejam que do lado da primeira coluna das espécies eu tenho esses números: número 1, número 2, número 3, 4, 7, 7. Esses números são exatamente estes números que aqui aparecem aqui embaixo, e esses números vão representar estas espécies. Significa este 1 quer dizer que é esta a primeira espécie, número 2 é esta espécie, número 3 cana adusto é essa espécie. Então é para que não ter aqui embaixo, aqui temos que mencionar quais são as espécies. Para efeito, significa se você tem neste grupo aqui, número 4, 17, 1, então significa que é só olhar aqui 1 que espécie, 4 que espécie e número 17 sucessivamente. Assim, o primeiro passo, vocês têm aqui a outra descrição que vai nos mostrar aqui mais ou menos a média, o mínimo, etc. Ok, mas vamos aqui ao nosso gráfico. Então o mais importante é que nós temos que fazer uma reta horizontal, e que esta reta horizontal não possa exatamente interferir na retas que já existe, e que no entanto possa ser
a menor chance possível. Ou seja, se eu fazer uma reta aqui, por exemplo, se eu faço uma reta aqui e eu faço minha leitura, vou dizer que eu tenho este grupo, terei este grupo, apesar que é um elemento, mas não deixa de ser um grupo. Depois eu tenho este grupo que compõe tudo isto aqui e o último, este quadro. Mas eu também poderia cortar, por exemplo, aqui, fazer minha reta horizontal aqui. Neste caso eu teria o primeiro grupo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Então os grupos já não aumentar. No entanto, entre a primeira reta e a segunda, a chance de dar prioridade é a primeira, porque é aquela, em termos de hierarquia, está mais próxima, tem chances, posso dizer, a percentagem menor, porque nós estamos a olhar se fosse as distâncias em termos de similaridade, estaríamos a olhar aqui de 0 a 100, então significa que nós vamos votar pelaquela que tem menor distância possível. Então, começando daqui de menor possível para o maior, de pequeno ramo para maior ramificações, então vamos dar prioridade às primeiras ramificações mais simples. Então, para isso nós poderíamos dizer que temos o primeiro grupo aqui composto por espécies 1, 4, significa que essa espécie tem uma característica similares em termos de número de indivíduos e os hábitats que foram amostrados, olhando aqui para a nossa tabela. E também íamos dizer que aqui no segundo grupo temos as espécies número 2, 3, 4, que são exatamente número 2, 3, ok? Acessivamente até número 3, então já compõe um grupo que tem umas características mais ou menos similares em termos genéricos, porque depois temos aqui em termos específicos, que dentro deste grupo tem aqui ramificações que já nos mostram que essas ramificações também têm as outras ramificações, que as menores similaridades mais próximas entre si, por exemplo, neste grupo, seria encontrado na espécie 3 e 15, significa que tem as mesmas características comuns. Também 6 e 8 tem características comuns, 5 e 14 tem as características comuns, ok? E depois tenho aqui o terceiro grupo, esse é feito só de um elemento, mas no terceiro grupo é feito de um elemento, então significa que tem uma característica ímpar e única, neste caso a espécie 16, e por fim, o último grupo que tem também aqui suas ramificações, em que temos 7 e 12 com as características e sucessivamente. Bem, é basicamente isto em termos de construir o gráfico de agrupamento dentro do software Minitab. Espero que vocês estejam gostando. Até o próximo vídeo.